Bem-vindos a todos à nossa quarta aula sobre Introdução ao Conhecimento. Quando nós dizemos Introdução ao Conhecimento Védico, na verdade estamos repetindo duas palavras, porque a palavra Vedas, como muitos já entenderam, quer dizer simplesmente conhecimento. Nós falamos um pouco nas outras aulas, sobre a natureza do absoluto, sobre a natureza da inteligência suprema. E nós dissemos que a alma individual do homem ela é diferente em quantidade em relação a Deus, mas idêntica a Deus em qualidade. E Deus é descrito nos Vedas como sendo composto de três energias básicas: conhecimento, felicidade, amor, e eternidade. E a alma individual do homem também é composta destas três características. Só que, no nosso caso, enquanto nós estamos ainda, digamos, dormindo no colo da ilusão material, nós não conhecemos a suprema personalidade de Deus, nem ainda ouvimos falar propriamente de como é esta personalidade, como ela se manifesta. Estas três características que são inerentes à nossa essência interna, elas estão latentes, como uma semente que ainda não desabrochou numa flor, numa fruta, numa árvore. Nós somos eternidade, conhecimento e felicidade, amor, em potencial. Isso vai desabrochar através do momento em que nós seguimos esses três caminhos. E o caminho, digamos assim, mais fácil e mais forte de ser acompanhado é aquele que passa através do som. No momento, eu estou aqui em Nova Delhi, aqui já são 00:37, existem 8 horas e meia de diferença entre Nova Delhi e o Brasil. E estou vibrando no ar aqui estas palavras que vocês podem ouvir, e através das palavras de alguém que nos explica os Vedas é que nós podemos penetrar dentro desta floresta da perfeição do conhecimento eterno. Então, a palavra Vedas quer dizer conhecimento, e esse conhecimento é a própria personalidade de Deus. Deus não é privo de características, ele tem não só humores transcendentais, como qualidades. E ele pode, como a gente já disse, se comunicar em todas as línguas. Um dos nomes de Deus é este, aquele que fala todas as línguas. As línguas indígenas da Amazônia, o japonês arcaico, as línguas que virão ainda na transformação das civilizações do planeta Terra, a língua dos animais, dos astros. Então, todo o conhecimento vem de Deus, através do som. Nós ouvimos dizer que o Om cria tudo, esse mantra, na verdade ele é uma vibração dentro da matéria, da música transcendental que emana a suprema personalidade de Deus. Cada nota fere o absoluto, uma palavra, uma metáfora, e cria uma bolha material dentro do absoluto, e os universos acontecem dentro dessa outra forma de existência. Nós somos como um fractal dentro de um absoluto muito maior, como nós já explicamos nas aulas passadas. Eu convido a todos os novos a escutarem as aulas de introdução ao conhecimento védico 1, 2, 3, essa é a quarta, e também a ouvirem as outras aulas, que tem imagem também, são vídeos, que estão no nosso canal Ciência Milenária Indiana. Então, esse conhecimento transcendental, é por isso que está só escrito na introdução ao conhecimento. Não existe um conhecimento que seja real e, ao mesmo tempo, que possa ser imperfeito. Se uma filosofia não é capaz de explicar a matemática, a física, a astronomia,
né, em detalhes impecáveis, né, infalíveis. Ela não pode emanar da inteligência suprema, que é a personificação de todas as ciências, como nós aprendemos, por exemplo, numa oração, a uma das formas transcendentais de Deus, né? O leão de 1000 braços, né? Deus na sua manifestação de Narashimhadeva, né? Shimha em sânscrito quer dizer leão, então ele é o leão transcendental. Né? Essa imagem do leão passa também para outras formas de filosofia e de religiões, né? Mas ela vem de uma manifestação do próprio Supremo, né? Chamada Narashimhadeva. Deva quer dizer divino, então é o leão divino que manifesta 1000 braços. Né? E nós temos dificuldade em entender estas imagens relativas à cultura védica, onde nós vemos, por exemplo, Deus azul e com infinitos braços, ou com 4 braços. Né? Isso tem significado. Né? Nessa mesma oração para Narashimhadeva, né, que já foi publicada no nosso grupo em português e em sânscrito, vocês podem procurar ela lá, né? Ela termina dizendo, né, e com os seus infinitos braços, ele sustenta, protege e nutre a manifestação cósmica. Né? Como é que Deus toca em todos os planetas? Como é que Deus faz com que as órbitas planetárias aconteçam? Né? Tudo isso, né, é explicado nos Vedas, que é feito pela emanação e pelo empoderamento que Deus delega às entidades cósmicas. Então, o poder central vem dele. Os planetas, os Vedas explicam, eles não estão orbitando por conta de uma explosão. Né? O Big Bang não é bem como a gente imagina, cientificamente falando. Eu não estou só falando do ponto de vista védico, mas do ponto de vista de quem estuda a ciência. Existem dezenas de cientistas contemporâneos que negam a possibilidade do Big Bang. Né? Ele é uma teoria, e uma teoria que jamais foi comprovada. Como a gente já explicou na aula O Poder do Mantra, uma explosão não pode criar nada, porque a característica fenomenológica das explosões é criar caos. Se eu se eu explodo um carro, eu não dou a luz a um ônibus. Então, nós não podemos criar através de explosões. Né? Então, essas órbitas não estão acontecendo por conta de explosões que colocam corpos em uma rotação contínua. Né? Uma outra questão é que, se fosse fruto de uma explosão, a rotação perderia de velocidade, porque uma explosão é um impulso. E se eu empurro uma bola, mais cedo ou mais tarde ela decresce de velocidade. Né? Então, os Vedas explicam que a potência que faz voar qualquer elemento é o ar, né? Que é o segundo elemento material. Então, o que sustenta os planetas em órbita é um mecanismo, literalmente ele é descrito como feito de cordas, né, de ventos galácticos, né, que sustentam os planetas em órbita, e estas cordas feitas de ar funcionam como um maquinário do relógio, né, que o universo material é. Né, é um relógio material. Então, feito de atmosferas e realidades, né, através do qual se manifestam passatempos do infinito. Os Vedas explicam que existem os passatempos, né, da suprema personalidade de Deus, que a gente chama de Krishna Lila, são as Krishna Lilas. Lila significa passatempo. Né? São estruturas narrativas através das quais a verdade absoluta explica a si mesma para as verdades parciais que somos nós. Né? Nós recebemos uma aula que dura infinitas encarnações sobre o que é o poder de Deus. Né? E essa aula, na verdade, ela muda de nível quando nós entendemos Bhakti Yoga, que é a flor do conhecimento védico. Né? O conhecimento védico, como a gente já disse, envolve a matéria sutil e o absoluto.
No momento em que a alma está pronta, ela se aproxima dos Vaishnavas ou daqueles que conhecem, né, a flor dos Vedas, que é a relação de amor, né, com o Supremo Deus. Não mais a inveja, mas a relação de devoção. Estávamos conversando antes aqui com uma dos participantes do grupo, né, ela descreve a Liege falou sobre uma relação de amor entre ela e a Suprema Inteligência. Nós nos apaixonamos por Deus. A partir do momento que somos informados de que Deus é uma personalidade, que ele tem características, e quando nós conhecemos estas características, elas são tão lindas, perfeitas e arrebatadoras, que um processo de paixão transcendental e espiritual acontece. Esse é o significado, às vezes, das imagens que as pessoas mundanas julgam como luxuriosas entre Krishna e as gopis. Né? Gopi, a palavra gopi significa camponesa. Essas imagens onde nós vemos Deus, né, azul, tocando flauta e muitas dançarinas ao seu redor, isso está também representando a relação entre a alma individual e a inteligência suprema. É necessário decodificar os Vedas, é por isso que alguém tem que pronunciar o significado das coisas. Né? Esse é o sentido destas nossas simples aulas. Eu, na verdade, sou como um papagaio, um gravador que tenta e se esforça para repetir o que eu ouço dos gurus aqui na Índia, né? O que está escrito nas escrituras segundo os grandes mestres e santos, literalmente, que manipulam essa verdade tão delicada que ela é difícil de ser compreendida. As pessoas têm uma relação de dificuldade com a devoção. Né? Elas acham que, na verdade, Deus é que deveria ser devoto a elas. Né? Elas fazem decretos, elas dão ordens, né? Elas acreditam que o universo conspira. Né? O universo não conspira, quem conspiram são os bandidos. Né? O universo obedece às leis de Deus. Né? E não há nada que esteja trabalhando para Deus que possa ser descrito com palavras negativas, nem mesmo em forma metafórica. Né? Porque a verdade é límpida e transparente. E ela precisa significar a própria beleza e a própria limpidez. Né? Então, nós podemos entender que esse conhecimento transcendental ele é pronunciado, ele é explicado, né, de guru a discípulo, pessoalmente. E a melhor maneira da gente se aproximar dos Vedas é com humildade e coração aberto. Né? Isso não significa que nós não tenhamos que fazer perguntas ou ter dúvidas. Nada é dogmático dentro da compreensão védica. Né? Tudo é consciência que é adquirida. Por isso que, ao mesmo tempo, nós vamos percebendo, né, também uma participante do grupo disse, nossa, que fantástico tudo isso, né? Eu precisaria de muitas vidas para conseguir entender tudo. Realmente a gente a gente é pego por uma grande surpresa ao começar a entender os Vedas. Então Deus tem uma forma transcendental, né? Então Deus é lindo, né? Então há uma beleza dentro do absoluto, ele não é vazio, né? Então existem muitas formas de realidade. Então a reencarnação não era tão simples como eu estava imaginando. Né? Nós vamos nos surpreendendo. Então Deus está dentro do átomo, né? Ele compõe todos os átomos da realidade, como a gente aprende, né, nos Puranas. Isso tudo nos surpreende e ao mesmo tempo acaba se tornando óbvio. Né? Os Vedas têm esse sabor. Primeiro de uma grande surpresa e depois de algo evidente e natural. Né? Porque as coisas vão se encaixando. Né? Hoje também no grupo uma pessoa escreveu, né, a cada dia é um véu da ignorância que cai, quando foram explicadas as formas e os símbolos relativos ao Senhor Shiva. Né? O pentagrama, a caveira que está em todas as camisetas, né? O terceiro olho dentro da pirâmide, tudo isso na verdade é uma glorificação de uma forma material da inteligência suprema, né? Uma forma dentro do universo, que serve a ajudar as almas
no percurso até elas compreenderem Krishna, até elas compreenderem quem é a inteligência suprema. Né? Então, o Senhor Shiva, ele cuida de todos nós e cuidou de todos nós eternamente. É por isso que ele é mais fácil de ser compreendido. As pessoas têm muita atração pelo Senhor Shiva, por Devi, por Durga Devi, Parvati Devi, né? E por Ganesha. Todo mundo tem um Ganesha. Né? Na verdade, isso está ligado à nossa relação inconsciente com, digamos, essa tríade familiar que gerencia, né, e cuida da reencarnação das almas até que elas se aproximam dos Vedas pela porta de saída, que é Bhakti. O momento em que nós nos aproximamos de entender o que é o absoluto, né, para começar a enxergar o absoluto dentro da realidade. Né? Então, né, as pessoas às vezes também dizem, houve um comentário no grupo dizendo, né, mas a religião não existe. Né? Sim, Krishna de uma certa forma ele diz isso no Bhagavad Gita. Ele diz, abandone todas as formas religiosas, né, e entregue-se a mim. Né? A nossa relação eterna, a nossa alma individual tem uma relação eterna com a inteligência suprema, com Deus. Uma relação individual. Ninguém tem a sua relação com Krishna, só você. Né? E é assim para todos nós. Né? Sim, isso é verdade, mas ao mesmo tempo isso não significa que não hajam escrituras perfeitas no planeta Terra. Seria crueldade se Deus inventasse uma realidade, um mundo, e não desse nenhuma pista sobre como sair dele. Na verdade, essa pista sempre existe no planeta Terra e nós nos aproximamos dela quando nós estamos com os méritos kármicos prontos para entender quem é Deus e como funciona a saída da realidade. Nós vamos, na verdade, equacionar uma conta, apertar os botões certos e nós vamos ser retirados do samsara. Isso acontece através do canto do Mahamantra, como nós já explicamos e vamos falar mais no futuro. Né? Então, é como um jogo, na verdade, né? Onde existe uma carta vencedora, né? E Maya, né, a ilusão, o que ela faz? Ela cria outras cartas tão complexas e atraentes quanto a carta original, embaralha o jogo e distribui um carteado no qual Krishna é uma das cartas. Né? Justamente ele é a carta mais difícil de ser compreendida. Né? Ele parece quase o coringa do jogo. Ele é azul. Né? Em algumas imagens ele está com 4 braços, ele tem uma pluma de pavão sobre a cabeça, ele toca uma flauta. Né? Ele é transcendental, mas ele esteve na Terra. O que significa isso? E existiram tantos mestres, né? Existiram tantos enviados, ele é somente mais um. É o que Maya tenta transmitir, embaralhando estas cartas do jogo, né, e dando elas de maneira quase casual para as pessoas, né, tentarem decifrar o enigma da realidade. De que maneira é possível esconder Deus? Né? Maya responde em Kali Yuga, mostrando diferentes opiniões sobre o Supremo, né, e colocando uma do lado da outra como se todas tivessem o mesmo valor e peso. Né? Esse é o porquê nós ficamos em dúvida sobre se prestamos atenção nos Vedas ou seguimos aquela outra teoria. Se matamos uma galinha na esquina ou se acendemos uma vela na janela. Se enfiamos o dedo no copo d'água ou se penduramos uma pedra de 5 quilos no pescoço. Né? Na verdade, essas dúvidas se afastam no momento em que nós encontramos um devoto puro. Né? Então, e no momento que nós entendemos, né, que nós precisamos cultivar atividades para o prazer e para o benefício de Deus. Isso é, digamos, as pessoas me perguntam, mas o que é essa Bhakti Yoga? Bhakti significa amor, devoção. Né? Bhakta, né, é aquele que é devotado a Deus. Aquele que no lugar de falar com um santo, com um mestre, com um enviado, fala diretamente com o Supremo, chamando
o Supremo pelo seu nome próprio. Shri Krishna Bhagavan, né? Shri Krishna Govinda. Bhagavan significa Supremo. Krishna significa o todo atraente. Govinda é aquele que distribui, que emana a felicidade, né? Então, quando nós conhecemos Deus pelo seu nome próprio, não mais pelos infinitos nomes que as diferentes culturas determinam ou desejam que ele tenha, né? Mas conhecendo ele como ele se revela, na sua diferença, na sua representação colorida e enigmática, né? Nós somos capazes de começar essa conversa, né? E começar a entender como funciona a mente, os desejos, né? A lógica e a ética da inteligência suprema. Porque Deus não é menos do que o homem, né? Deus é a fonte de todas as artes. Então, é ele que decide o bem e o mal. É ele que decide o que é educado, o que não é educado, o que é correto, o que é incorreto, como se deve tratar a mãe e o pai, né? Com respeito constante, independentemente de qualquer erro, né? Ou outro tipo de relação humana. É de Deus que vem a regra perfeita, né? E as pessoas têm, digamos, hoje em dia, uma certa alergia à ideia de regra, à ideia de ética. Cada um que se comporte como quiser, né? Porque a liberdade é fundamental. São Paulo tem 2 bairros, um chamado Paraíso e outro chamado Liberdade, e existe um cruzamento bastante famoso no qual fica uma flecha para a direita, indicando o paraíso, e uma flecha para a esquerda, indicando a liberdade. Isso é postado de vez em quando nas redes sociais e todas as pessoas escolhem a liberdade, né? Porque Maya encobre a nossa razão. É preferível então você ser livre do que você viver em eterna felicidade. É isso que o homem contemporâneo pensa, né? Mas a liberdade perde de valor quando nós conseguimos entender a perfeição do comportamento e da vida e nos encaixar nesse carrossel, nessa ciranda, nesse novo tipo de relógio, né? Nesse relógio absoluto, no qual as coisas encaixam com sintonia no desejo de Deus. E o homem começa a adquirir qualidades similares, né? E começa a caminhar rumo a uma perfeição do próprio comportamento. Então, uma outra coisa, né, é que nós temos que perceber Deus em tudo, né? Isso vai favorecer o nosso processo. Isso vai frutificar numa impressão que é, na verdade, a correta impressão sobre a realidade, né? A vida é um teste. E esse teste acontece 24 horas por dia. Ele não é um teste momentâneo, né, que acontece de vez em quando. Ele é um teste constante. Nós nunca estamos vivendo coisas simples. Ah, mas aquela pessoa bateu a porta do carro antes de eu poder sair, né? E você? Como você se comportou? Você ficou irritado? Você falou mal daquela pessoa para todo mundo? Ou você entendeu que por algum motivo aconteceu dessa forma e a sua única alternativa correta aos olhos do Supremo seria esquecer e perdoar o incidente imediatamente? Não, mas ele bateu de propósito. A gente tem essa tendência a argumentar, a procurar aquilo que é corrupto na personalidade alheia. Isso é uma maneira de não enxergar a nossa personalidade. Enquanto nós estamos vendo defeitos no próximo, criticando tudo o que acontece, nós somos incapazes de perceber que nós somos iguais ao próximo. Porque se nós fôssemos superiores ao próximo, nós teríamos compaixão de quem faz atos propositais e similares a este, como fechar a porta na cara de alguém. Nós teríamos dó de quem ainda se comporta dessa maneira. Então seria impossível para o nosso coração se irritar com isso, né? Desta forma nós temos que entender e ir entendendo, porque é um processo, que o Mahamantra ajuda,
que o Mahamantra conduz e que o Mahamantra possibilita. Ninguém sozinho consegue segurar a própria ira, a própria insatisfação, sem chamar por Deus. Né? Isso é literalmente impossível. Os falsos gurus, né, que se proclamam Deus, eles não ensinam, ou se eles ensinam o Mahamantra, eles não ensinam que aquilo é um contato com a suprema inteligência. Né? As pessoas acham que se elas cantam o mantra Hare Krishna, elas vão acordar Krishna dentro delas e elas vão perceber que elas sempre foram o Supremo Deus. Né? Já dissemos que isso é uma ilusão. Né? O Mahamantra nos conduz rumo à perfeição, né? Que inclusive pode chegar a ter, segundo os Vedas, né, as almas liberadas chegam a ter até a mesma opulência de Deus, ou a mesma forma transcendental. Ele condivide tudo com todos. Né? Ele realiza todos os desejos. Mas primeiro é necessário que a gente o adore, né? E se apaixone por ele, porque ele é apaixonante. Né? Ele é, né, o segredo por trás do espelho. Né? Ele é o que fica atrás da cortina da realidade. Né? O monge que estuda aqui na Índia há muito tempo, né, uma vez conversando, ele disse: a gente demora para entender quem está por trás da cortina. Né? E um dia eu descobri: ah, Krishna, é você? Né? Essa frase ficou na minha cabeça. Né? Porque é isso. Né? Há uma inteligência, uma personalidade por trás de todas as realidades que estão acontecendo agora, não só nos diferentes apartamentos ao nosso redor, não só no Brasil, na Índia, em Portugal, na França, na Guatemala ou na África, né? Ou no Nepal, mas em outros mundos, em outros universos, né? Em dimensões, por exemplo, nas civilizações de bactérias que cobrem a nossa pele. Existem níveis de realidade e Krishna está, Deus está jogando, ensinando, né, diferentes camadas de manifestações das entidades vivas. Né? Os Vedas explicam que tudo aquilo que se move independentemente tem uma alma individual. Então, a sua alma, né, ela poderia estar encarnada numa árvore, porque a árvore também cresce independentemente de uma certa forma. Né? Então, ou em um peixe. Né? E os Vedas vão muito além do que isso. Os Vedas explicam que os cientistas hoje em dia não sabem explicar, né, como é que os organismos intracelulares se movem como se fossem seres vivos. Né? Eles caminham, eles têm mãozinhas e pegam na proteína e caminham por um fio e levam a proteína de um lado para o outro na célula e voltam. Né? Existem vídeos sobre isso. Vocês podem procurar vídeos sobre como é dentro das células. Né? E os cientistas dizem, quando a gente descobrir o que é que está dentro dessas pequenas máquinas, né, nós vamos entender muita coisa. Os Vedas nos dizem o que há dentro dessas máquinas. Né? São almas, jivas. Né? As almas são atômicas. Né? E elas estão dentro de tudo que se move. Então as pessoas falam, nossa, existem muitas almas na Terra, são 7 bilhões de humanos. Isso não é nada. Pense no número de insetos que existem num jardim. Né? Então, a quantidade numérica relativa à existência é realmente infinita. Né? E os Vedas, inclusive, às vezes nos mostram esses números, né? Como a questão relativa aos 400 quinquilhões de universos que existem. Né? São 10 elevado a 10ª elevado a 50, um número exato. Então, né, esses números são todos trazidos nos Vedas. Por exemplo, a gente pode falar, mas o ser humano só tem 32 dentes, vezes 7 bilhões só no planeta Terra. Né? Quantos dentes humanos são produzidos em todos estes universos, sendo que os Vedas revelam que neste nosso universo existem 400.000 espécies humanas. Né? Então, são números que não poderiam nem ser inventados. Quem é que... né? E nos Vedas estão escritos, inclusive, quantos nervos existem no corpo humano com perfeição há mais de 5.000 anos. Todas essas informações se encaixam, né? Como a gente já disse. Então,
voltando ao assunto, nós temos que entender que a realidade é um teste constante, né? E a resposta de todas as nossas perguntas, e a gente demora para entender que isso é um fato, é sempre Deus. Né? Vou para a direita ou vou para a esquerda? Você tem que se responder, o que é que vai me aproximar de Deus? Né? Ir para a direita ou ir para a esquerda? Né? Sair para a rua, passear ou escutar uma aula sobre os Vedas? Ler o Bhagavad Gita ou assistir um filme de terror? Né? Ou mesmo que seja um filme de outra coisa, uma comédia. O que é que me aproxima de Deus? Né? Isso é responder de maneira apaixonada por Ele, né? De uma certa forma, ou de forma total, aumenta o nosso grau de felicidade. Né? Nós estávamos conversando antes que a aula começasse, né? De novo vou citar a Liege dizendo que ela sentiu uma ausência. Liege, se eu estiver dizendo algo errado, por favor escreva aqui ao lado. Né? Ela sentiu uma ausência dentro do coração que foi preenchida. Né? E essa é a característica de todos que sentem né? E que começam a se comunicar com Krishna através do Mahamantra. Porque Krishna responde. E a realidade torna-se assim, algo charmoso. Existem pequenas coincidências, é quase como uma linguagem, né, que vai se manifestando ao nosso redor. Então, nós podemos buscar Deus pelos nossos próprios meios? É uma pergunta bastante comum. As pessoas querem descobrir Deus sozinhas. Mas como é que nós podemos saber quantos universos existem ou como são os mundos transcendentais? Para que a gente possa sair do samsara, né, sair do ciclo de encarnações de vidas e mortes, nós temos que ter uma meta. O ser humano precisa, a alma individual precisa desejar um específico lugar dentro da plataforma transcendental. E, na verdade, ela precisa descobrir, né, a sua identidade eterna. O que significa essa famosa pergunta, quem você é? Em maneira geral, os Vedas explicam, nós existimos para trocar amor com Deus. Né? Nós somos eternos amantes e servos da Suprema Personalidade. E as pessoas também ficam irritadas. Nossa, eu, servo de Deus, Ele que me dê casa, comida e roupa lavada. Né? As pessoas querem ser servidas por Deus. Me dê isso, me dê um apartamento, eu preciso casar, eu preciso sarar. Né? Ninguém oferece nada de volta. Né? Por isso que Krishna diz, né? Aquele que me oferece, que não tem nada, e que me oferece uma folha seca, um gole de água, né? Com amor eu aceito. Porque ele é como aquele pai que fica feliz quando recebe do filho, né, um presente com o primeiro salário. Talvez o filho compre até uma bobagem para o pai, mas o pai fica extremamente emocionado. Né? Essa é a emoção que Krishna, que Deus, a Suprema Personalidade, sente literalmente quando nós nos lembramos dele, quando nós aceitamos conhecê-lo por como ele se revela, não por como nós o inventamos. Então, nós podemos buscar Deus pelos nossos próprios meios, mas isso não nos leva a uma perfeição com facilidade. É muito difícil você inventar Deus e que a sua invenção coincida com a realidade fenomênica do infinito, como ele é. Né? Então, nós temos que nos aproximar de um guru transcendental, de alguém que tenha esse conhecimento. Por exemplo, se você quiser que alguém te ofereça um doce muito gostoso, você precisa ir na casa de alguém que saiba cozinhar esse doce. Porque se você for na casa de um estudante de faculdade que queima tudo na panela e não sabe nem fazer arroz, por exemplo, como é que ele pode lhe oferecer, né, um doce maravilhoso? Né? É impossível. Então, a questão é que para que a gente chegue ao conhecimento, nós precisamos ouvir sobre o conhecimento puro, né? De quem tem esse conhecimento. Essa é a questão ligada ao Parampara, à tradição de gurus Vaishnavas. Né? O Parampara dos Vaishnavas, ele tem praticamente mais de 5.000 anos. Né? Nós conhecemos o nome e as atividades
de um por um dos gurus transcendentais que compõem essa escadaria que nos leva de volta para Krishna, né? E eles vêm do próprio Deus. Deus é o primeiro guru, né? O primeiro grande mestre espiritual é a própria Suprema Personalidade de Deus, né? Então, é uma descendência perfeita, né? E um guru puro tem qualidades específicas, né? Ele é a gentileza personificada, né? Se vocês pudessem, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer de vocês conhecerem gurus aí no Brasil, ou de poderem viajar até a Índia e verem como eles se comportam, né? A etiqueta dos Vaishnavas, a doçura, a perfeição do comportamento, né? Obviamente isso é manifestação da misericórdia de Deus que se derrama sobre o caminho de perfeição destes gurus transcendentais, né? Muitos deles já nascem sendo gurus, né? Outros se transformam em gurus durante o percurso. Existem dois tipos, digamos assim, de gurus perfeitos, né? Um guru não pode ser falso, né? A palavra guru significa aquele que te arranca da escuridão e te leva para a clareza do conhecimento, né? Então, os falsos não são gurus. Eles simplesmente se autodeclaram como se autodeclaram encarnações de Deus, deste e daquele avatara do Senhor. Ou existe um aí no Brasil que diz que é Jesus Cristo, outro também que diz que é igual a Krishna, né? Aqui na Índia também está cheio. Então, na verdade, isso é uma fase muito infantil, né, do percurso espiritual dessas pessoas, como a gente já explicou, né? Não pode existir, por exemplo, interesse econômico em relação ao conhecimento transcendental, né? Então, existem muitos por aí que fazem cursos caríssimos em relação a isso ou aquilo, mas eles não podem comercializar o conhecimento verdadeiro. Então, o que eles estão comercializando? Estão comercializando as próprias invenções, especulações que podem vir deste ou daquele mestre. Existem especulações de 2, 3 mil anos, né? Há muito tempo o Kali Yuga está acontecendo, né? E existem especulações também com grandes tradições que imitam, né, o Parampará, a descendência perfeita dos gurus impecáveis, né, mas que não se aproximam deles nem do ponto de vista do conhecimento, e muito menos do ponto de vista comportamental, né? Porque um guru ele não erra no seu comportamento, né? Ele é impecável. Então, né, a gente tem um álbum, eu peço que vocês estudem um pouco este álbum dentro do grupo Ciência Milenar Indiana, né? Eu vou ler algumas coisas dessas imagens, desses posts que foram feitos em relação ao Guru Puro, né? Ele, por exemplo, tem uma fé incorruptível, né, em Deus. Ou seja, toda a realidade para ele é um diálogo direto com a Suprema Personalidade, né? E jamais ele pode ter medo de nada que possa acontecer, porque ele está imerso numa sintonia absoluta. Ele tem fé total, e é isso que faz com que a realidade ao redor dele seja protetiva, né, em relação à sua pessoa, né? É a nossa quantidade de fé que determina, né, o nível de felicidade e de perfeição ao nosso redor, e não o contrário, né? E não é porque você determina, eu determino que tudo vai ser perfeito, que tudo será perfeito. A gente precisa merecer, né, a felicidade, né? Krishna é como a joia mais cara de toda a existência, né? O darshan, né, a bênção de Deus, a visão da forma transcendental de Deus, é aquilo que há de mais caro para as almas. Nós precisamos descobrir quanto vale isso, né, e o que vale isso, né? O processo para a gente entender o valor de Deus é aceitar um caminho de perfeição. Não um caminho de as pessoas dizem, mas aqui ninguém é santo. Exatamente por isso que Deus não se manifesta. Exatamente por isso que ele se mantém invisível aos homens, aos olhos humanos, né? Porque ninguém está nem interessado em caminhar em direção à perfeição e à santidade. A palavra santo hoje em dia tem um som estranho, negativo quase, né?
porque nós estamos invertidos em Kali Yuga, acreditando em valores que são negros, né, no sentido sombrios, né, aplaudindo coisas que são estranhas, né, como a gente já falou. As pessoas falam, mas eu sou um bruxo, né? Na definição de dicionário, os bruxos comem crianças, né, passam por cima do livre-arbítrio dos outros, manipulam, matam pessoas à distância. Né? As pessoas, mas um grande livro que eu li nos anos 70 chamava-se A Erva do Demônio, não, A Erva do Diabo. Esse é um livro de espiritualidade. Né? Mas você tem que falar com o seu daimon interior. Se você não falar com o seu daimon quer dizer o quê? Né? Senão você não vai conseguir entender. Na verdade, está tudo rodando em Kali Yuga ao redor da ignorância. Né? A definição de demônio dos Vedas é todo aquele ser que age no universo como se o universo fosse seu, como se fosse o proprietário. Né? Ou seja, que passa por cima da existência alheia, que é incapaz de ter compaixão pelos demais e de assumir que ele não é o centro da existência. Né? Isso é uma coisa que um guru puro faz naturalmente. Né? Então, ele não busca fama. Gurudeva é um título que nós damos ao nosso guru. Né? Nós dissemos para o nosso guru divino, né? Porque ele é como a forma com que Deus fala conosco. Ele se tornou tão puro que ele consegue nos ajudar a entender o que é a pureza. Né? Então, nós o reverenciamos dessa forma. Bom, então, eles não saem nas capas de revista. Você não vai ver o Vaishnavismo ou os Vedas na capa da Vogue, né? Ou na capa dessas revistas brasileiras onde aparecem famosos, etc. Né? Não há como, porque não há, são dois mundos que não comunicam. O mundo de uma busca sincera, né? O que nos leva a vir até a Índia, a enfrentar o calor, às vezes, de cidades que aqui chegam a 55 graus, né? O trânsito, as formulações caóticas da Índia em Kali Yuga, né? Para descobrir as verdades sobre Deus. Né? É uma busca como escalar o próprio Everest. E não é por acaso que o Everest está aqui, né? Nesta parte do planeta. Ele é símbolo e materialização de uma relação com Deus. Né? Ele é o ponto mais alto do planeta inteiro. Né? Isso não é um caso sísmico, né? Uma questão geológica qualquer. Né? Então, na verdade, é uma escalada que é realizada em relação a descobrir como nos aproximar destes devotos puros que nos reconectam com Krishna. Né? Então, ele não se interessa por projeção social, por dinheiro. Né? Como funciona, por exemplo? As pessoas falam, mas eles viajam. Sim, eles recebem doações. Né? Eles são monges mendicantes. Né? O que você doar vai fazer com que ele possa viajar ou que ele possa ir para cá ou ir para lá. Mas existem gurus que passaram anos na miséria. Né? Então, o guru puro ele controla os próprios sentidos, os próprios desejos, né? A própria mente, os próprios pensamentos e as sensações. Né? Então, o que significa isso? Nós temos que chegar lá também, começar a treinar, a controlar os nossos desejos. Se nós seguirmos todos os nossos desejos, essa é a fórmula correta para a gente chegar à infelicidade. Né? Eu, por exemplo, poderia testemunhar isso pessoalmente. Né? Por questões kármicas, eu fui uma pessoa que acabou perseguindo todas as próprias metas e objetivos e vontades, e tudo que eu conseguia era mais insatisfação. A única coisa que me preencheu foi conseguir enxergar a verdade através do conhecimento transcendental. Né? Então, e o Guru jamais confunde, o Guru puro jamais confunde amor e luxúria, como a gente falou ontem. Né? Existe, inclusive, um arquétipo da cultura humana que é aquele bode que se senta no trono. Ele tem chifres, né? E quando ele está sentado no trono, existe uma imagem dele com um tecido sobre as pernas, né? E ele tem um casal, um homem e uma mulher, um menino e uma menina aos lados das suas pernas. Ele está apontando para cima como se ele estivesse falando sobre Deus.
mas o foco da atenção desse casal é na sexualidade. Muitas vezes esse casal aparece nu nas representações, né? Ou seja, esses falsos gurus, eles falam sobre um amor libertário que na verdade nada difere da luxúria, né? E eles se autoproclamam Deus, por isso que eles são representados como bodes sentados num trono, né? De sexualidade ambígua. Às vezes eles aparecem com seios, né, pernas de bode, ou com corpo humano, né? Porque na verdade isso está dizendo a forma externa do guru não basta. Se ele tem helicópteros, ou se ele é bondoso, ou se ele é sorridente, isso não é suficiente. Você precisa realmente de alguém que conheça Deus, né? Todos os gurus Vaishnavas impecáveis, eles são os primeiros a se ajoelhar diante do altar. As pessoas falam, mas você se ajoelha na frente do guru. Eu me ajoelho diante daqueles que são perfeitos. Eu me ajoelho diante daqueles que têm uma ética superior à minha, né? E que são os primeiros a estar de joelhos, a viver de joelhos perante Deus. Porque eles não têm nem casa nem quarto. Bharati Maharaj, por exemplo, né, ele vive 24 horas por dia diante dos olhos do público. Isso é o que determina se um guru é perfeito. O público está olhando, os devotos estão olhando o comportamento, né? Não há, por exemplo, como a gente ouve de outros personagens públicos, cenas de luxúria escondida, olhares, seduções, né? Ou até, por exemplo, orgias, né? Existem gurus famosos que organizavam orgias, nas quais eles eram adorados pelas suas discípulas, né? De maneira carnal, né? Isso deixa a gente até sem palavras, né? Isso não é espiritualidade. Por quê? Porque, como a gente já falou, né, existe um nível de amor em relação a Deus que tem que superar a questão material. Né? É por isso que os gurus puros, eles são celibatários verdadeiros. E não só celibatários na parte grosseira, na parte física. Eles são celibatários na parte sutil. Eles não são capazes mais de olhar com desejo para ninguém, né? De mandar energias físicas para ninguém, de se apaixonarem ou de serem frutos de paixões. Porque eles estão conscientes de que eles estão trabalhando num naufrágio e eles precisam resgatar pessoas que se estão afogando dentro da matéria, vida após vida, morrendo, nascendo, apodrecendo, envelhecendo, morrendo e nascendo e crescendo e vivendo e morrendo e envelhecendo ininterruptamente, literalmente se afogando no corpo material, né? Sem entender que eles são almas eternas. Então não é o momento para relações tumultuosas, sentimentos de trepidação, inveja, ciúme, né? Choro, descontrole. Né? Isso é algo que o salva-vidas de uma praia não pode fazer enquanto o mar está revolto. Né? E no caso de gurus transcendentais, o amor deles está totalmente sublimado em relação a Deus, que satisfaz a alma e inclusive a felicidade corpórea, o prazer de estar vivo do homem, de maneira muito maior do que nós podemos imaginar quando nos lembramos das relações físicas. Né? Então, tudo isso precisa ser analisado quando nós vamos acreditar numa pessoa. Como ela se comporta, se ela se irrita, se ela não se irrita, se ela é grosseira, se ela é compassiva, né? Se ele tem conhecimento dos Vedas ou não. Existem gurus que dizem você não precisa ler nada, feche os olhos, entendeu? E não pense em absolutamente nada. Como nós já dissemos, ficar de cabeça vazia não significa conhecer o Supremo. Então, né, é necessário, sim, descobrirmos quem pode nos ajudar, né, e quem não pode nos ajudar. E quem é que nós podemos ajudar. Né? Se você está compreendendo algo, é necessário que você também, no momento em que você estiver mais maduro, você possa também transmitir esse conhecimento. Às vezes, no começo, quando nós entendemos que os Vedas são diferentes, que existe um brilhante entre as pedras falsas,
em cima da mesa, né? Nós temos vontade de subir em cima de um arranha-céu com um megafone gigantesco nas mãos e gritar para todo mundo, né, que os Vedas são perfeitos, que Deus tem um nome e que as pessoas não estão ainda capazes de entender como funciona essa perfeição, etc, etc. Né? Isso é, na verdade, um ato impensado. Né? Nós temos que ter verdadeira compaixão das pessoas, né, e ajudá-las a entender da mesma maneira como nós entendemos passo a passo. Né? Krishna diz no Mahabharata que uma palavra sábia dita antes do tempo é como uma fruta verde que é colhida antes da hora, ela se torna inútil. Né? Então nós temos que sim ajudar a todos, sempre. Né? Mas às vezes há pessoas que ainda nem entenderam que existe a reencarnação. Então nós temos que ter paciência, olhar para onde aquelas pessoas estão, né, e ajudá-las a dar um passo, 2 passos, assim como um adulto ajuda uma criança. Né? Isso não significa que nós não temos que dizer nada, mas significa que nós temos que nos colocar no lugar daquela pessoa. Né? E tentar ouvir com a nossa percepção afinada a compaixão e ao carinho pelo próximo através da humildade e da devoção a Deus, né, o que dizer e como dizer. Então, eu espero que eu não tenha colhido frutas verdes hoje, né? Amanhã me parece que nós devemos realmente avançar e falar sobre as formas transcendentais do Supremo, né? Porque até agora estou fazendo ininterruptas introduções, né? Mas me pareciam necessárias para que a gente pudesse limpar um pouco do caminho, né, que nos leva em direção a compreender o Supremo de maneira adequada. Muito bem. Eu peço que vocês me perdoem, eu não pronunciei os mantras introdutórios no começo da aula, mas eu os pronunciei antes de começar, né? E agora eu vou pronunciar um mantra para poder encerrar esta aula que foi gravada depois que nós já tínhamos entrado em contato aqui, e por isso que ficou sem os mantras de abertura. Vanchakalpatarubhyascha Kirpa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Com essas vibrações eternas e transcendentais, eu me despeço de vocês, pedindo perdão por algum erro, por alguma falha na minha capacidade de entender os Vedas. Como eu já disse antes, eu sou só um gravador, e que nós possamos nos encontrar amanhã novamente aqui, um pouco mais cedo, né, para que a gente continue nesse caminho. Agradeço a vocês pela presença e Haribol.